Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, quebrando a cabeça. Lara e Nicolas ganharam um quebra-cabeça de muitas peças. Ele tem um formato retangular, mas os dois querem montá-lo sobre uma mesa circular no diâmetro igual a 90 centímetros. Montando o quebra-cabeças, mede 54 centímetros por 72 centímetros. Será que vai caber na mesa? Observe na figura ao lado. Com o que vamos estudar neste capítulo, você vai aprender a responder essa pergunta e dizer se eles vão conseguir ou não montar o quebra-cabeça nesta mesa. Até o próximo slide. Os elementos de um triângulo retângulo recebem denominações especiais. Assim, para um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, temos que o lado A em letra minúscula, ou a medida A, oposto ao ângulo A, que é em letra maiúscula, é a hipotenusa. Os lados B e C, escritos em letra minúscula, oposto respectivamente aos ângulos B e C em letra maiúscula, são os catetos. Observe na figura ao lado. Nós temos o ângulo A, o ângulo reto, a hipotenusa oposto ao ângulo A, escrito em letra minúscula, assim como os catetos C e B são opostos aos ângulos C e B em letras maiúsculas. Isso está na página 143 do nosso livro. Vamos traçar a altura AD relativa à hipotenusa. Observe a figura abaixo com o triângulo ABC, em que as duas posições são diferentes, empregando as letras M, N e H para representar. M, projeção do cateto B sobre a hipotenusa, N, projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e H, altura relativa à hipotenusa. Observe que nós temos um triângulo ABC, a projeção de altura H, formando pelo segmento AD. As medidas N e M são as projeções do cateto C e do cateto B. E o segmento A é a distância entre B e C. Semelhança no triângulo retângulo. O triângulo ABC representado ao lado é retângulo em A. No triângulo ABC, o ângulo 1 e 2 são complementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Observe na figura que temos um ângulo em B em azul, que é representado por 1, e um laranja em C, que é representado por 2, e a soma deles dois equivale a 90 graus. Destacando a altura AD relativa à hipotenusa do triângulo ABC, obtemos dois outros triângulos retângulos, em que DBA e DAC. O ângulo 3 do triângulo DBA é complemento do ângulo 1, então congruente ao ângulo 2 do triângulo DAC acima. Observe que 3 é congruente a 2, como mostra a figura do triângulo ADB. O ângulo 4 e o triângulo DAC é o complemento do ângulo 2, então é congruente ao ângulo 1. Observe que o ângulo 4 é congruente a 1, como mostra a figura no triângulo ADC. Os triângulos ABC, DBA e DAC têm os ângulos respectivamente congruentes, portanto são semelhantes. Então podemos dizer que o triângulo ABC é congruente a DBA, que é congruente a DAC. Relações métricas no triângulo retângulo. Observe abaixo o triângulo ABC retângulo em A de altura AD. Observe que nós temos um triângulo ABC, uma altura H, e se nós dividirmos o triângulo ABD e ADC, teremos que vamos explorar as semelhanças dos triângulos ABC, DAB e DAC abaixo. Observe. No triângulo ABC igual a DAB, então BC está para B,
assim como AB está para BD. A está para C, assim como C está para N. Logo, se nós fizermos a multiplicação cruzada, nós teremos C ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, no triângulo ABC, que é igual a DAC, nós temos BC está para C, assim como AC está para DC. Então, nós teremos, na multiplicação cruzada de AB, A está para B, assim como B está para M. Ao multiplicarmos cruzado, nós teremos B ao quadrado igual a vezes N. É o segundo caso. E no terceiro caso, nós temos AD está para DC, assim como BD está para AD. Ao multiplicarmos cruzado, nós teremos H ao quadrado é igual a M vezes N, que é o terceiro caso. Em relação ao primeiro, segundo e terceiro caso, são as principais relações métricas no triângulo retângulo. Em qualquer triângulo retângulo, cada cateto é a medida proporcional ou média geométrica entre as projeções sobre a hipotenusa e a hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a vezes M e C ao quadrado é igual a vezes N. A altura relativa à hipotenusa é a média geométrica ou a média proporcional entre os segmentos que determinam sua hipotenusa. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N. Dessas três relações decorrem outras. Vamos destacar duas. Multiplicando membro a membro as relações 1 e 2 e em seguida usando a 3, obtemos b ao quadrado igual a vezes m, c ao quadrado igual a vezes n. Então, b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a ao quadrado vezes m vezes n. Logo, b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a ao quadrado vezes h ao quadrado, tal que b vezes c é igual a vezes h. Em qualquer triângulo retângulo, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. Então, b vezes c é igual a vezes h. Adicionando o membro a membro a relação 1 e 2, observando que m mais n é igual a obtemos b ao quadrado é igual a vezes n, c ao quadrado é igual a vezes m, tal que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes m mais a vezes n. b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes m mais n, sendo que m mais n equivale a a. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Em qualquer triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. Essas informações estão contidas na página 145 do nosso livro. Essa última relação é conhecida como Teorema de Pitágoras. Pitágoras, filósofo e matemático, nasceu na ilha de Samos, na Grécia, por volta de 572 a.C. e faleceu em 497 a.C. Há muitas maneiras de demonstrar a validade do Teorema de Pitágoras. Algumas delas, históricas, estão apresentadas no texto da seção Matemática no Tempo deste capítulo. Podemos resumir as relações métricas em um triângulo retângulo da seguinte maneira. Observe a primeira figura. Nós temos o cateto b ao quadrado é igual a vezes a projeção m. Na segunda figura, nós temos o cateto c ao quadrado igual a vezes a projeção n. Na terceira figura, a altura h ao quadrado é igual a projeção m vezes a projeção n. Na quarta figura, nós temos os catetos b vezes c é igual a projeção total a vezes a altura h. E na última nós temos o cateto ao quadrado b mais o cateto ao quadrado c é igual a projeção total a ao quadrado, que é a relação de b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Exercício. No exercício 1, pede o seguinte: para cada item, use as relações métricas no triângulo retângulo e complete as sentenças substituindo o quadradinho pelos elementos corretos. Aí nós temos na primeira figura A, um triângulo ABC, nós temos as projeções N e M, a altura H, o cateto C, o cateto B e a projeção total do cateto A. Aí nós temos ao lado B ao quadrado é igual a vezes M, né? Porque é a projeção que está sobre o cateto B.
Assim como c ao quadrado é igual a vezes n, que é a projeção do cateto C, ok? Então, nós temos a altura ao quadrado é igual a projeção m vezes a projeção n. E na outra informação, nós temos b vezes c é igual a vezes h. E nós temos b ao quadrado mais c ao quadrado igual a ao quadrado. Observe que todas as informações estudadas no slide anterior, elas completam a sentença da figura A. Na figura B também está pedindo a mesma coisa para completar as sentenças. Então, observe que nós temos um cateto vezes a altura, que é igual a uma projeção ao quadrado. Nós temos na figura C também todas as informações solicitadas, só que observe que nós temos a altura agora representada pela letra T, uma projeção representada pela letra S e uma representada pela letra R. Então vale ressaltar que nem sempre vai estar escrito com a letra conforme foi apresentado no slide anterior, mas a regra serve para todas elas. Um exemplo, nós temos ali, ó, R vezes S é igual a T ao quadrado, porque a altura é representada pela letra T. E olha, R mais S vezes S é igual a N ao quadrado. Se vocês observarem, o cateto é representado pela letra N, assim como o outro cateto está sendo representado pela letra M. Ok? No segundo exercício, nós temos o seguinte: determine o valor x em cada item. Aí observem a letra A, nós temos um triângulo, nós temos a altura e temos as duas projeções abaixo dos catetos, que é o valor 4 e 9. Então nós podemos fazer o item aqui, a altura ao quadrado, é igual a um cateto m vezes o cateto n. Então fica x ao quadrado igual a 4 vezes 9, x ao quadrado igual a 36, x igual a raiz de 36, x igual a 6. Na letra B nós temos a mesma coisa, temos a altura e temos as duas projeções, só que uma das projeções é representada por x. Então nós podemos afirmar que a projeção 6 ao quadrado é igual a x vezes 12, 6 ao quadrado 36, 12 vezes x, 12x, logo x é igual a 36 dividido para 12, x igual a 3. Na figura C, nós temos as duas projeções também, x e x mais 6, e temos a altura 4. E com certeza, ao multiplicarmos as projeções, vamos cair numa equação do segundo grau. Então, essa eu vou deixar para vocês concluírem a resposta e achar o valor que já está até representado ali, o x igual a 2, né? Só que com certeza vai cair numa equação do segundo grau. É bom que a gente relembra e reescreve a equação do segundo grau. Na letra D, nós temos também um dos catetos, temos uma das projeções e temos a soma dos catetos, que dá 16. Então nós podemos trabalhar esse cateto ao quadrado é igual à projeção total vezes a projeção menor, né? Então fica x ao quadrado igual a 4 vezes 16, x ao quadrado igual a 64, x é igual a raiz de 64, x igual a 8. Aplicações notáveis do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras permite obter expressões que os ajudam a efetuar alguns cálculos de modo mais rápido. Vejamos como calcular a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Diagonal do quadrado. Na figura ABC é um quadrado cujo lado mede L. Observe que nós temos um quadrado ABCD, uma diagonal D e os lados com a medida L. Vamos calcular a diagonal D do quadrado em função do lado L. O problema pode ser formulado também assim: dado o lado L de um quadrado, calcule a diagonal D. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, temos D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Daí temos D igual a L raiz de 2, sendo raiz de 2 aproximadamente 1,4142. Por exemplo, vamos calcular a diagonal de um quadrado de 6 cm de lado. Sendo D L raiz de 2, a diagonal D é igual a 6 raiz de 2. A diagonal de um quadrado de 6 cm de lado mede 6 raiz de 2, aproximadamente
8,485, porque se multiplicarmos 6, vezes 1,4142, encontraremos aproximadamente 8,485. Altura do triângulo equilátero. Na figura ABC, um triângulo equilátero de lado L. Vamos calcular a altura H no triângulo em função de L. Aplicamos o teorema de Pitágoras no triângulo AMC. Aí temos H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado, porque passamos a fração L sobre 2 ao quadrado para o outro lado, aí ficou negativo. Logo, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, porque ele foi elevado ao quadrado, o L ao quadrado elevado ao quadrado é L ao quadrado, o 2 elevado ao quadrado é 4. Aí nós temos igual a 3L ao quadrado sobre 4. Em seguida, nós temos um triângulo AMC, em que um lado da hipotenusa é L, a altura H e um dos catetos L sobre 2. Então, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular, por exemplo, a altura de um triângulo equilátero de 6 centímetros. Então, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. H é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3, pois 6 dividido para 2 dá 3, então repete a raiz de 3, fica 3 raiz de 3. A altura mede 3 raiz de 3, aproximadamente 5,196. Observe na questão 34, que nós temos como exemplo o seguinte: determine o valor de x nos casos a seguir. Aí nós temos um retângulo, um dos catetos do retângulo mede 5, o outro mede 12, e a diagonal mede x. Então já podemos presumir que a outra diagonal também mede 12. Aí nós temos um triângulo com as medidas 12, 5 e x. Podemos calcular que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, x ao quadrado é igual a 25 mais 144, x ao quadrado é igual a 169, x igual a raiz de 69, x igual a 13. E na letra B nós temos um quadrado com diagonal x e lado 6. Então nós podemos presumir que L é igual a 6 e a diagonal é igual a L raiz de 2. Logo, D é igual a x, né? Porque a diagonal está ali com a medida x. Então, é 6 raiz de 2. Na letra C, nós já temos uma questão um pouquinho diferente. Nós temos o lado que mede x e a diagonal que mede 8. E sabemos que a diagonal ao quadrado é igual à soma dos lados ao quadrado, que é a diagonal de um quadrado. Então, nós temos o seguinte: d ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, L é igual a x, e nós temos a diagonal igual a 8. Então, se d ao quadrado e d equivale a 8, então d ao quadrado é 8 ao quadrado, que é 64, que é igual a 2x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 32, pois 64 foi dividido por 2, que estava multiplicando o x do outro lado. Então, x é igual a raiz de 32, x ao quadrado é igual a raiz de 32, x é igual a 4 raiz de 2. Pois o 4, quando ele volta para dentro da raiz, ele se torna 16, vezes 2, 32. Ao lado de fora da raiz, ele se torna 4. Então a resposta, x igual a 4 raiz de 2. Na questão 35, nós temos o seguinte: a diagonal de um quadrado mede 5 raiz de 2. Determine o perímetro desse quadrado. Aí observe no quadrinho verde. Nós sabemos que d ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. E d é igual a 5 raiz de 2. Então, nós podemos afirmar que 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, sendo 2L ao quadrado igual a 50, pois quando elevamos ambos os lados ao quadrado, nós vamos ter 25 vezes 2, porque a raiz é cortada, ficou 50. Então, L ao quadrado vai ser igual a 25 dividido para 2, porque 2 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, L ao quadrado é igual a 25,
L é igual a raiz de 25, L é igual a 5. O perímetro de um quadrado é 4 vezes o seu lado. Se o lado mede 5, 4 vezes 5, perímetro 20 centímetros. Na questão 36, nós já temos um perímetro igual a 34, um lado igual a 5 centímetros e temos que descobrir o outro lado. Se nós sabemos que o perímetro tem 34 e um lado mede 5 e ele é um retângulo, então nós temos mais um ângulo medindo 5 centímetros e os outros dois ângulos logo vai medir 24 centímetros, pois 24 mais 10 dá 34, que é a soma de todos os lados do retângulo. Então nós temos d ao quadrado, que é a diagonal, igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado igual a 25 mais 144. D ao quadrado igual a 169. D igual a raiz de 169. D igual a 13. A diagonal desse retângulo mede 13 centímetros. Questão 37. Determine o valor de x nos casos abaixo. A. Triângulo equilátero. Aí nós temos um triângulo equilátero de altura x e de cateto 10. Então nós sabemos que a altura é igual ao lado, né, que é o cateto representado pela letra L, raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos dizer que h é igual a 10, que é a medida desse lado, raiz de 3 sobre 2, 10 raiz de 3 dividido para 2, h é igual a 5 raiz de 3. A letra B, nós temos um triângulo equilátero, onde que o lado mede x e a altura mede 6. Então nós podemos utilizar a mesma regra, que h é igual a L raiz de 3 sobre 2, sendo que agora h a altura mede 6 e o lado L mede x, então 6 vai ser igual a x raiz de 3 sobre 2. Então nós sabemos que se o 2 está dividindo o x raiz de 3, ele passa para o outro lado multiplicando, fica 12 igual a x raiz de 3. X vai ser igual a 12 dividido para a raiz de 3, que ela passa para baixo dividindo. Para racionalizar, multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 3, temos x igual a 12 raiz de 3 sobre a raiz de 9, pois raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Agora vamos resolver essa questão. Nós temos x igual a 12 raiz de 3 sobre 9, então vai ficar x igual a 12 raiz de 3 dividido para 3, porque raiz de 9 é 3. Logo, x é igual a 4 raiz de 3. Ok, turma, espero que essa aula tenha ajudado. Obrigado e até a próxima videoaula.